Olá, você que nos acompanha todas as noites, nas quartas-feiras à noite, aqui no nosso programa Tempo de Cuidar, na TV Nestante. Hoje convidamos você a rever um programa, vamos reprisar um programa da semana passada, tratando da nova incidência da pandemia, apesar da vacinação. Esse tema é recorrente também porque nós precisamos reforçar todos os nossos cuidados para a superação do vírus. Esperamos contar sempre com a sua companhia. Um bom programa. A comunicação evolui em uma velocidade nunca vista antes. E com ela, evoluímos também. Aprendendo com o novo, mudando os nossos métodos, sem nunca perder de vista aquilo que nos move, a comunicação como um direito humano. Nós somos o Instituto Ubíqua. Ser ubíqua é comunicar em tudo, em todos os lugares, o tempo todo. É utilizar a conexão digital para promover a conexão humana. É preocupar-se o tempo todo em compartilhar soluções. É tempo de mudança. A comunicação mudou, o mundo está mudando e você também mudou. Vamos fortalecer os nossos laços, reforçar nossa relação e não vamos mais nos separar. Somos muitas caras, de todas as cores, todos os credos, todos os lugares. Somos risos, somos dores, somos vivos e amores. Somos Ubíqua. Agora isso aí eu não sei não. Ai, não sabe não? Ai, não sabe não. Mas as inscrições já estão abertas e o link tá aqui embaixo. E o webinário vai acontecer no dia 18 e 25 de novembro. Avia, mulheres! Avia! Vai fazer inscrição, o webinário tá chegando e vai ter muita informação. Vai ter troca de saberes. Vai, senhora, vai ter apresentação. Vai, Conceição. Vai ficar na ninguém sabe. Troca de saber entre as mulheres da agricultura familiar. Sua participação é indispensável. Contamos com vocês. Olá, boa noite. Estamos de volta em mais um programa Tempo de Cuidar, aqui na TV Nestante do Instituto Ubíqua. Nosso programa Tempo de Cuidar tem a parceria da Cáritas Brasileira Regional do Piauí. E nós sempre começamos a nossa conversa convidando você a se inscrever no nosso canal, Nestante, e também deixar o seu like aqui, e isso contribui imensamente para que nosso conteúdo possa se espalhar pela internet. Também ative o sininho, que assim você fica sabendo de toda a programação da TV Nestante. No nosso programa de hoje, nós queremos parar um pouco para pensar sobre o que determina, o que causa a reincidência de Covid-19. Reincidência é uma forma de dizer, na verdade, nós não tivemos solução ainda, resolução ainda da pandemia de Covid-19. Então, tem várias ondas, já passamos por primeira, por segunda, estaria vindo uma terceira onda de Covid-19, mesmo existindo a expansão da vacinação. É sobre isso que nós queremos conversar hoje. E nós convidamos para essa conversa alguém que já é da nossa parceria, já esteve aqui várias vezes e retorna para esse nosso diálogo, que é a doutora Ruth Andrade. Ela é bióloga, doutora em saúde pública pela USP
é também integrante da Rede de Análise da Covid-19 e Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. É ainda divulgadora de ciência. Muito boa noite, doutora Ruth, bem-vinda mais uma vez a esse nosso programa. Boa noite, Ildebrando. Um prazer estar aqui com vocês, com todas as pessoas que nos acompanham, que prestigiam o seu trabalho, que é super importante aqui para a nossa região, né, aqui para o Piauí. E sim, estamos aqui para falar de um assunto que a gente gostaria de estar falando de uma outra forma, né, fazendo talvez um histórico, uma retrospectiva, mas a gente ainda tem muita batalha pela frente. É verdade. Pois é, hoje nós falamos para o Piauí, para o Brasil e para além do Brasil. Hoje temos uma participação vindo da Itália, também de um colaborador do nosso programa, que é o Pietro Senini. Daqui a pouco a gente vai conhecê-lo e vamos também ouvi-lo. E você já pode, aí participando aqui no chat, você que está nos acompanhando, já apontando suas preocupações, dúvidas, perguntas e opinando também. Fique muito à vontade para emitir sua opinião aqui na nossa conversa, tá certo? Então, doutora Ruth, para início de conversa, a gente tem percebido que, primeiro, nos últimos dias, tem um fato. Em cidades do sul do Brasil e já umas 3 cidades do estado do Piauí, notícias de retomada de casos, em torno de 100% até, em poucos dias, daquilo que se imaginava ter superado. Novos casos, ainda poucos, mas nos grandes centros, óbitos também. E nós temos um avanço da vacinação, um avanço para dizer assim, existe vacinação, embora lenta, embora devagar, nesse momento, mas existe. Podemos aqui tratar de números que também, se de um lado aponta que está sendo feito o que precisa fazer, de outro aponta lentidão. Os dados da CESAP, da Secretaria de Estado da Saúde, do estado do Piauí, ontem apontava 72% de doses da primeira dose aplicadas e apenas 45% de segunda dose ou dose única, o que significa que falta muito para garantir ao menos a imunização com 2 doses. Bom, mas diante dessa realidade existe um clima também na sociedade, em todos os espaços, um clima de superação, dá a impressão que as pessoas estão acreditando que a pandemia passou. Comecemos nossa conversa por aí. Como é que a senhora enxerga essas duas situações? Bem, realmente são 2 aspectos de extrema importância. Em primeiro lugar, a vacinação. Eu acho que tem que ficar muito claro que nós só temos vacina depois de muita briga, né, da ciência, de cobranças. A própria CPI, quando começou, fez essa cobrança e aí passamos a ter a vacina minimamente em quantidades ainda muito aquém das necessárias. Então, o nosso Plano Nacional de Vacinação, que eu já até comentei aqui em outras oportunidades, que é um plano assim, modelo para outros países, inclusive, ele foi totalmente esfacelado. Nós não tivemos uma condução, né, um norte que deveria ter sido dado para um país grande como o nosso. Então, um governo federal trazendo essa linha condutora e cada estado e cada município fazendo as adaptações de acordo com as suas especificidades, porque é óbvio que a gente não tem como tratar todos os estados da mesma forma. Nós temos estados em que as distâncias são muito grandes, a zona rural é bastante complicada, o transporte das pessoas, temos na Amazônia a condução que tem que ser por barco,
o acondicionamento dessas vacinas. Então, tudo isso é bom a gente lembrar que foi uma briga muito grande, uma luta muito grande para se conseguir minimamente começar a vacinação. Junto disso, nós não tivemos uma a participação positiva, né, do presidente chamando as pessoas para vacinar, mostrando a importância da vacinação. Porque, querendo ou não, o, o gestor maior de um país, né, o presidente, ele vai sim influenciar no comportamento das pessoas. Vai influenciar, não tem como. E ele tem que ter esse papel, e nós mesmos, inclusive, muitas vezes chamamos que os governadores, os prefeitos também precisavam ter esse papel de ir às mídias, de ir à televisão, ao rádio, às redes sociais, chamar as pessoas, explicar por que da vacinação. Porque, infelizmente, tem começado essa campanha anti-vacina e que, de repente, nessa pandemia, ela ganhou um corpo maior ainda, quando, na verdade, deveria ser ao contrário. E a população está acostumada a tomar a vacina. Nossas campanhas de vacinação sempre foram bem-sucedidas. Começou a cair, né, a partir de uns poucos anos para trás, mas, assim, isso é visível, é comprovado que muitas doenças estão controladas pela vacina. Mas, infelizmente, a gente não teve esse movimento de extrema importância de chamar as pessoas às vacinas. E, por outro lado, as fake news, se você vai virar jacaré, que estão inoculando chips nas pessoas por conta da vacina, que estão fazendo testes com as pessoas, uma série de situações que é claro que as pessoas ficam com medo. As pessoas vão ter medo, vão ter dúvidas, será que isso vai acontecer mesmo? E muitas pessoas não vão se vacinar por medo. E a gente não tem essa campanha constante de esclarecimento, dos gestores irem fazer uma busca ativa por essas pessoas que não tomaram. Bom, e nesse meio de tempo, nesse meio de campo aí, tivemos também as entregas das vacinas, as entregas dos insumos, uma série de problemas que as pessoas acompanharam já durante, inclusive, a CPI, que foi mostrando essas particularidades do nosso problema, que é gigante. Conseguimos 3 tipos de vacinas, né? 4, na verdade, com a Janssen, que é de uma dose só. Então, nós temos uma qualidade, né, de produtos bastante eficiente para o problema, porém, a morosidade é muito grande. Fora que nós temos ainda, por exemplo, a AstraZeneca, que você vai dar mais ou menos um intervalo de 3 meses para a segunda dose, e as pessoas, por não terem a informação constante, não compreendem que se o esquema é de 2 doses, a segunda dose ela não é um reforço, ela é o complemento. O esquema ele é de 2 doses, então você só estará protegido após a segunda dose. Então, nós temos visto que muitas pessoas estão deixando de tomar a segunda dose por vários problemas, por desinformação, por não querer, por não conseguir chegar mais até o local por dificuldades de transporte, uma série de situações também sociais que precisam ser apontadas como integrantes desse conjunto de fatores que levam a uma morosidade, né, que a gente pode dizer assim, na cobertura vacinal que a gente tanto deseja, que seja que pelo menos 75%. Mas vale a pena a gente alertar que com essa morosidade, esse 75% já não vai ser suficiente, porque algumas pessoas já estão passando, completando 6 meses de vacinação. Nós não conhecemos ainda a história toda, né, da complexidade da imunidade conferida pela vacina a partir de 1 ano, nós não sabemos quanto tempo, após 6 meses,
esses anticorpos vão permanecer, não sabemos ainda qual será a sazonalidade da vacinação, se vai ser uma vez por ano, se serão 2 vezes por ano, isso tudo são investigações que vão sendo feitas ao longo do tempo, conforme a vacinação acontece. E, nesse sentido, se a gente demora demais, acontece o que a gente está vendo. Algumas pessoas, em especial as acima de 60 anos, que têm já aquilo que a gente chama de imunossenescência, ou seja, o seu sistema imunológico começa a trabalhar de uma forma mais lenta, menos eficiente, isso por conta da idade, né, que é um fator natural. Essas pessoas, ao tomarem a vacina, chega um momento que a quantidade de anticorpos já vai estar insuficiente ou pouco suficiente, aí começa a contrair a doença. Por quê? Porque a circulação do vírus, ela permanece, porque as medidas de proteção, elas parece que elas foram totalmente abandonadas e desprezadas. E a gente sabe que a contenção da pandemia, ela passou primeiro por essas medidas, né, de não farmacológicas, que principalmente a máscara, o distanciamento interpessoal de pelo menos 2 metros e evitar a aglomeração e os aerossóis, além da higienização das mãos e todas as outras medidas que a gente conhece, isso tudo somado à vacina, né? Aí sim a gente teria uma redução da circulação do vírus. Mas nessa situação que a gente se encontra, a gente promove, na verdade, o aparecimento das variantes e acontece a infecção não só dos suscetíveis, que são aqueles que ainda não tomaram a vacina, como daqueles que, por algum problema de saúde ou pela idade, não têm ainda, já não estão com a imunidade, né, com os anticorpos ainda em quantidade suficiente para conferir a proteção que se deseja. Mas é importante destacar, ainda assim, com toda essa precariedade, nós vimos os óbitos reduzirem. Nós não temos visto a redução da contaminação no nível que é desejável, mas a gente tem visto a redução dos óbitos. Então, isso mostra que a vacina faz, sim, um efeito extremamente positivo, principalmente quando a gente vê essa turbulência, né, de situações aqui no Brasil, que a gente vai se atropelando, mas ainda assim, com todos esses percalços, a vacina mostrou para que veio, né? E a gente, então, tem que se empenhar para convencer quem está ao nosso redor a aderir à vacina, a tomar a sua segunda dose, a convencer os outros a tomar a sua segunda dose, e aqueles que ainda não tomaram, a tomar a primeira e a segunda, quando o esquema é de 2 doses. Doutora Ruth, veja bem, quando a senhora coloca esse questionamento de que a comunicação, a campanha pública de informação à população sobre, não só da importância da vacina, mas essas lacunas de tempo, esses espaços de tempo para entender, compreender e ainda analisar qual com que capacidade a vacina vai nos proteger e por quanto tempo. Essa informação é que não chega mesmo de jeito nenhum à população. Nós estaríamos a depender, porque enquanto isso, os números, eles, apesar de estar acontecendo a vacinação, mas os números ainda são as quantidades, o que a gente vê, a estatística ainda deixa a desejar para uma imunização completa com segunda dose e tudo. E, ao mesmo tempo, aumentou muito a circulação do que nós vimos em 2020 ou até início de 2021. Daí para cá, aumentou muito a circulação, a abertura dos serviços, do comércio, indiscriminadamente. Estaríamos a depender ainda de uma campanha de informação, porque como é que nós vamos, o que é que vai ser daqui para frente, com os números que temos e essa circulação intensa?
Em termos de saúde pública, a informação ela é imprescindível, né? Aliás, a comunicação, na verdade, ela é algo que é inerente ao ser humano, né? Nós não vivemos sem nos comunicar, né? Então, o poder público ele tem obrigação de ter transparência e estar comunicando constantemente toda a situação para as pessoas. E é importante que as pessoas tenham a informação do que significa, né, porque a gente ouve assim, mas os casos diminuíram, nós só temos agora 500 mortes por dia. 500 mortes por dia é muita morte, por um motivo só, e é por dia. Então, o que significa isso? Por que essas mortes estão acontecendo? Porque quando a pessoa tem essa clareza, ela vai refletir, ela vai tentar mudar os seus hábitos, né? A mudança de hábito, a aprendizagem, ela significa mudança de hábito. Então, a gente só vai entender que as pessoas aprenderam quando elas mudam o hábito. Mas o que a gente vê é que a comunicação, quando ela existe, ela traz um oba-oba de como se tudo tivesse cor-de-rosa maravilhoso. Né? Se você olhar o Instagram de prefeituras por aí, eles colocam como se a cidade ela não tivesse nenhum tipo de problema. Eles se resumiram a marcar as datas para as pessoas tomarem a vacina e parou por aí. Uhum. E não há aquele esclarecimento de que nós tivemos sim uma redução no número de casos, no número de óbitos, mas nós já estamos vendo uma estabilização dessa queda. Se você tem uma estabilização da queda, o que isso significa? Que não está caindo mais, né? Que não está caindo mais, que está subindo, que vai começar a subir a qualquer momento. E ainda assim, se não subir e ficar estável, nós estamos estabilizando num patamar muito alto. Então, por isso, a comunicação ela precisa acontecer para que as pessoas se conscientizem. Olha, está diminuindo, tem menos pessoas doentes, mas nós não podemos nos esquecer da Covid longa. O que é a Covid longa? São as sequelas da Covid-19. Então, mas as pessoas não vão morrer porque a vacina protege contra casos graves e mortes. Mas as sequelas elas podem acontecer mesmo nas pessoas vacinadas, porque isso tem a ver com a fisiologia de cada pessoa, né? De como aquele vírus atingiu o organismo dela e como foi essa resposta. Mesmo tendo os anticorpos prontos, em alguns casos ainda pode acontecer alguma sequela. E as sequelas da Covid-19, elas ainda não se conhece por quanto tempo elas vão persistir. Os serviços de saúde não estão preparados para atender a todos os tipos de sequelas que são inúmeros, né? Para que as pessoas tenham qualidade de vida. Então, essa informação da sequela, e por isso precisamos reduzir a contaminação, e por isso precisamos manter os cuidados minimamente. Vamos dizer que pelo menos a máscara seja dita que é imprescindível, já ajudaria muito. Então, nós dependemos sim de uma comunicação muito bem feita, ela ao meu ver, ela é obrigatória, né, dos gestores. A gente tem muitas pessoas contribuindo, a divulgação científica cresceu muito, inclusive nas redes sociais, mas a gente sabe que a realidade não é da rede social. Nem todas as pessoas conseguem acessar a rede social, nem todas as pessoas têm internet. Nós temos um apartheid no Brasil, inclusive da comunicação. Nós temos municípios que só têm um canal de televisão. Então, nós dependemos, inclusive, das rádios, né? Seria importante que as rádios abraçassem essa causa, que os gestores se dirigissem às rádios, carros de som, todas as formas possíveis de comunicação, porque é imprescindível, as pessoas precisam entender, a pandemia não acabou, a situação é ainda grave,
Nós já passamos por isso, né? Esse momento que parece que deu aquela calmaria e todo mundo quis voltar a fazer tudo, a fazer festa, etc. A gente já ouve gente dizendo que vai preparar protocolos para o final do ano, para as festas de final de ano. Então, parece que ninguém aprende com o que aconteceu anteriormente. Então, a comunicação ela é de extrema importância. E por isso eu valorizo bastante esse programa que você traz essas oportunidades, né, de comunicação em vários temas, não só na Covid. Ruth, tem aí, eu acredito que nós teremos aí, na passar da história, uma constatação difícil para a humanidade, o povo brasileiro, sobretudo, porque daqui a pouco a gente vai voltar a falar do que a CPI da pandemia levantou. Na segunda metade do programa vamos tratar mais disso, mas de um modo geral, desde o início da pandemia, houve uma movimentação muito intensa da ciência para alertar a gestão pública de tudo. E nós estamos na iminência de constatar que grande número de óbitos podia ter sido evitado, talvez apenas com informação. Quando a senhora vinha falando agora dos meios a serem utilizados, eu me lembro com muita clareza que em muitos municípios se fez comitês populares para discutir as questões, insistindo com prefeitos, com governadores de estado, de que tanto a informação precisava ser a mais abrangente, a mais ampla e profunda possível, quanto os meios teriam que ser os mais diversos possíveis. E muitos municípios se contentaram com redes sociais, como a senhora lembrou agora. Mas a diversidade de meios de comunicação que podia ter sido utilizado é imensa. Além de redes sociais, televisão, rádio, o carro de som e as rádios populares, elas sempre foram para o povo necessidades para aqueles que não têm acesso. E a gente fica dizendo assim, mas quem foi que disse? Na zona rural, todo mundo tem acesso às redes sociais, e isso não parece ser bem verdade. O outro elemento é a qualidade da informação. E aí vou lembrar aqui, me permita, o que você estava dizendo há pouco em off, nos bastidores, de que quando a gestão pública e quando a sociedade se nega a essa profundidade e qualidade de informação, também assim se comete negacionismo, não é? É isso. Bom, nós vamos trazer agora uma participação do Pietro Senini. Pietro Senini é italiano, mora lá na Itália, já participou uma vez aqui do nosso programa, também na parceria da doutora Ruth Andrade, é cientista da natureza, é biólogo, PhD em imunologia. E nessa primeira parte da participação dele, ele traz uma visão de como ele está vendo o problema no mundo, na Europa e outras partes do mundo, também no Brasil. E depois a doutora Ruth também vai interagir com essa participação do Pietro. Então, Josimar, por favor. Boa tarde, meu nome é Pietro Cenini, sou italiano e moro na Itália, mas conheço bastante o Brasil, onde tenho até uma casa. Eu tenho um PhD em imunologia no Reino Unido e fiz várias pesquisas científicas imunológicas durante muitos anos em vários países ao redor do mundo. Eu quero explicar a reincidência do Covid no mundo, apesar da vacina. Como a campanha de vacinação avança, os casos de pessoas vacinadas que testem positivo para o Covid-19 também se tornam mais frequentes. Espanto e preocupação são inevitáveis. Então, vamos esclarecer o problema, que na verdade é um problema falso.
é uma má interpretação da realidade. Tem um paradoxo que é muito conhecido pelos epidemiologistas. Quanto mais vacinados, mais casos notificados de vacinados desenvolvendo Covid vai ter. É um fato estatístico. Se quase todos foram vacinados, a maioria dos casos seriam pessoas vacinadas. Se a gente na Itália foi vacinado 75% da popolação, então aqui parece que o problema é até maior. Claro que se a proteção é 95% e a gente vai vacinar 99% da popolação, desse 99%, o 5% vai ficar doente. Só 1% não é vacinado. Vamos ver por quê. Allora, un primo fatto. A vacinação anti-Covid-19, como acontece com todas as vacinas, não protege 100%. A medicina do 100% não existe. De acordo com o dado mais recente do Ministério Italiano da Saúde, a vacinação protege 88% da vacinação, da infecção, 94% da hospitalização, 97% da hospitalização em UTI e 96% de um desfecho fatal da doença. Um número limitado de casos de infecção, internações hospitalares, internações em terapia intensiva, UTI e óbitos, são, portanto, possíveis, mesmo entre vacinados. Mas é um número extremamente menor do que entre as pessoas que não são vacinadas. Então, a maioria dos casos são de pessoas vacinadas, mas isso não quer dizer que a vacina não funciona. É uma má interpretação dos dados que pode ser usado para propor políticas mentirosas. Porque também a visão dos fatos é distorcida pelo mídia. O sistema de vigilância não revela os casos de doenças evitadas pela vacinação, mas apenas aqueles que adoecem apesar da vacinação. Em outras palavras, casos evitados graças a vacinas geram menos estatísticas e menos notícias do que os poucos que aconteceram apesar das vacinas. Mas o número de casos entre os vacinados é menos do que 1/10 do que entre as pessoas não vacinadas. E isso confirma a eficácia das vacinas, que é maior do que 90%, ou perto do 90%. E também não podemos esquecer que tem casos de pessoas que já eram positivos antes de se vacinar, porque quando tu vai te vacinar, não vai fazer um teste imediatamente. Pode ser que já pegou a infecção. A segunda causa da aparente reincidência ou da reincidência de casos de Covid é o abrandamento das medidas preventivas, que podem ser pessoais, porque temos uma falsa sensação de segurança, ou nacionais, como está acontecendo no Reino Unido agora. A população está cansada de restrições e tem vários setores da economia que querem a retomada das atividades. Então, os governos tentam de eliminar um pouco as medidas preventivas. Mas o problema é que muitas pessoas ainda não foram vacinadas. Assim, o vírus circula até mais, porque esta pessoa não vacinada antes estava usando medidas de prevenção, agora não usam. Assim,
o vírus circula mais, com um risco de desenvolver variantes mais agressivas e resistentes a vacinas, até que, por sorte, até agora não aconteceu. Como disse, no Reino Unido, onde foi vacinada uma grande maioria da população, as medidas preventivas para uma escolha política foram abandonadas. E o número de casos agora vai subindo. Então, com uma situação pesada para a economia e para a população. Temos que entender que a única barreira coletiva, a única barreira que temos contra o vírus é a vacina. Não temos outro jeito. Podemos somente nos vacinar. Qualquer outra coisa não funciona ou nos coloca permanentemente numa situação de lockdown que claramente não pode ser feita. Quindi se vacinar funciona muito bem, não funciona 100% perché nada in medicina funziona 100%, ma funziona e tira o vírus. Todo mundo tem que se vacinar. Não temos solução. Boa tarde. Então, a gravação foi à tarde, né? Eu legal. até gostaria de comentar, mas quero primeiro o seu comentário, doutora Ruth. Olha, ele está coberto de razão, né? Eu acho que foi bastante ilustrativo, porque é essa questão. Eu acho que é bom a gente até fazer um parênteses aí, explicar exatamente como é que funciona a vacina, porque nunca a informação é sempre bom a gente dar uma reciclada. A vacina, o que é a vacina? Ela é algo, né? Ela é uma substância que vai ter uma parte do vírus ou o vírus inteiro, que vai estimular o nosso sistema de defesa, que a gente chama de sistema imunológico, a produzir a defesa contra o novo coronavírus, né? Nesse caso, ou cada vacina específica para o seu agente etiológico, né? Que é aquele agente que causa a doença. Então, por isso que a gente diz, você tem um tempo de latência, né? Você tomou a primeira dose, você tem aí uns 15 dias que o seu corpo vai estar trabalhando para produzir essas defesas, aí você vai ter a segunda dose, depois da segunda dose, próximo de 21 dias, isso a depender de cada pessoa, pode ser mais um tempo um pouco maior para cada pessoa, você vai ter o seu sistema imunológico com capacidade de defender o seu organismo da presença do vírus, caso você contraia o vírus. E é importante a gente lembrar, então, que a vacina, ela não impede a pessoa de contrair o vírus. A pessoa vai contrair o vírus. O que vai acontecer é que, como ela já tem as defesas prontas, o corpo dela imediatamente começa a trabalhar e elimina aquele vírus rapidamente. Algumas pessoas podem ter alguns sintomas bastante leves, outras sintomas um pouco mais fortes, mas aqueles casos graves de UTI e até mortes, eles são muito evitados com a vacinação, como ele mesmo diz, né? Vai sobrar uma porcentagem muito pequena da população que vai poder, talvez, infelizmente, desenvolver as formas graves. E é por conta dessas pessoas que nós temos que ter a consciência, a solidariedade de evitar a transmissão de vírus. Então, precisa ficar claro que quem toma a vacina pode transmitir o vírus, pode contrair o vírus e pode também transmitir o vírus. Então, essa informação, a gente até remetendo àquilo que a gente falou um pouco antes sobre a comunicação, ela é de extrema importância, porque o que está acontecendo, a pessoa toma a vacina, pronto, fiz um escudo, estou com a minha armadura, virei um super-herói, agora nada mais me atinge, e não é assim.
A pessoa pode sim pegar o vírus. E essa circulação pequena, entre aspas, né, de uma quantidade que parece pequena do vírus, na verdade, ela pode sim se intensificar e promover o aparecimento dessas variantes que podem, em algum momento, ser um pouco mais graves no sentido de a proteção que se espera por conta da vacina. E a gente não pode esquecer das pessoas que não tomaram ainda essa vacina. Acho que ele trouxe essa questão muito bem, e, inclusive, essa situação, né, muito mais político-partidária da volta às atividades, da liberação de máscaras, da liberação de situações que podem causar aglomeração. Isso tudo são questões políticas, mas sem que isso seja acompanhado porém, né, dado que vai acontecer mesmo, que seja acompanhado de uma grande campanha, né, de conscientização das pessoas, de apoio para aquelas pessoas que não podem ou ter a máscara, ou ter a forma de se higienizar. Isso tudo tem que estar sempre acompanhado da informação precisa, da estimulação à vacina, da informação de que a vacina não é o escudo que vai impedir que você contraia e transmita o vírus. E isso vai acontecendo devagarinho, mas com as pessoas conscientes. E tudo aquilo que a gente puder segurar, shows, estádios lotados, volta às aulas presenciais em algumas situações, isso tudo precisaria ainda ser pensado, ainda ser melhor trabalhado, para que a gente não veja o que está acontecendo de fato no Reino Unido, né? Que já apanhou no início da pandemia, porque o gestor pensou no tal do lockdown por contaminação, que foi uma tragédia, e agora ele vai insistir em fazer o mesmo erro, achando que com a vacina a situação é diferente. Não, não é diferente. A vacina protege, sim, ela está aí para isso, mas a gente ainda precisa dos cuidados, até chegarmos no momento em que a quantidade de vírus no ambiente diminuiu drasticamente, para que as pessoas possam circular com um pouco mais de liberdade, mas isso ainda está longe de acontecer. Está longe e as condições de comunicação apontam para muitas dificuldades. Nisso que você acabou de falar, nós estamos assistindo no Brasil governos estaduais fazendo experiências. Vacinamos tanto, vamos liberar X. Vacinamos tantos, vamos liberar X. Essa informação que você traz, que o Pietro traz, que numa pessoa vacinada, ali se reduz bastante a possibilidade de contrair o vírus com gravidade ou óbito. Não se diz que não pode contrair. Pode contrair, sim. E depois ainda tem esse outro elemento que você lembra. Todo mundo que contrai o vírus traz junto a possibilidade do que você chamou de Covid longa, né? Que são as sequelas. Isso. Sem informação, a população não sabe de nada disso e, portanto, não teme e, portanto, não se preocupa, não é? Então, o que nós estamos vendo é uma situação lamentável mesmo, que vai ainda perdurar por um tempo, até que se consiga que as gestões públicas assumam de fato essa responsabilidade pela informação. Bom, com essa deixa, a gente entra numa situação mais específica do Brasil, que é o que foi apontado pela CPI da pandemia. É de lamentar que o mundo inteiro hoje, de ontem para hoje, obtém a certeza, as constatações de que houve negligência mesmo, porque a gente sempre disse que houve, a gente sempre reverberou isso por todo lugar que a gente passava, mas existe agora um documento comprobatório dessa negligência, não é? E uma negligência que beira aí os crimes relacionados pela CPI
da pandemia com causa morte, crime contra a humanidade, tudo isso. Não é só para a gente lamentar, mas para que quem nos escuta agora e toda a população passe a refletir ainda mais sobre o que dissemos até esse momento aqui no programa de hoje. Estamos numa situação, já estávamos numa situação em que a proteção está na mão de cada pessoa. É a autoproteção que ainda pode aliviar situações. E mesmo nos governos estaduais, nós estamos falando a partir do Piauí, mas muita gente vai ver essa conversa, vai ouvir nossa conversa. O que acontece em São Paulo, o que acontece no Rio de Janeiro, o que acontece no estado do Piauí, dessas experiências que nós nos referimos há pouco, acaba se somando, no meu entendimento, com a negligência já constatada. Eu me lembro, no início de 2020, quanto esforço foi feito pela comunidade científica e nos estados e municípios por muita gente preocupada, tentando trazer a gestão pública para o ponto que era de preocupação imensa, e a gente eu ouvi prefeito médico dizendo, olha, esse prefeito médico, repito, dizendo, olha, esse alvoroço não é necessário. Nós vamos ter, sim, pessoas contaminadas, infectadas, mas num número muito pequeno. Nós aqui não temos as condições favoráveis ao vírus. Incrível. E no município desse prefeito, tudo estourou. Mas isso não foi só no município dele. Isso foi um comportamento geral de prefeitos e governadores que não agiram no primeiro momento com todo um detalhamento de exigência de gestão pública para a gestão da Covid. E agora nós temos essa situação. O que lhe peço como comentário nós não vamos resolver o que está para trás agora, mas o que seria urgente ainda a fazer para que a situação não piore? É preciso a comunicação do quê? De que nós não estamos no final da pandemia, que nós estamos avançando na vacinação de forma lenta e que isso traz consequências também. Que nesse mesmo período do ano, no ano passado, a gente começou a pipocar casos, né, de pessoas contaminadas, e a gente viu o que aconteceu com essa fechada de olhos, né, porque vai chegando o final do ano, vão chegando as festas, as pessoas começam, porque elas querem as festas, e então o relaxamento acontece, e os gestores, para não ficarem mal com os seus eleitores, não fazem nada. O ano passado a gente teve a questão das eleições para a prefeitura, e agora a gente vai ter a questão das eleições para governador. Infelizmente, o nosso país funciona dessa forma, né? Então, se os empresários pressionam que não querem os comércios fechados, eles não vão se indispor com o comércio. Então, fazem aqueles decretos... fantasia de decretos. Foi colher da meia-noite às 6. Bom, eu acho que é bem... vamos dizer, é bem ridículo uma coisa dessa. Então, é melhor, né, você assumir que não vai fazer nada do que fazer esse tipo de ação que você engana as pessoas. É melhor você dizer, não, eu não vou fazer, e cada um que se cuide. Porque o que a gente precisa é da informação correta, honesta. As pessoas têm o direito de saber, elas precisam saber, elas têm medo, elas não têm vontade. As pessoas precisam, muitas delas, ser empurradas no sentido de que está sempre sendo estimulada para tomar alguma atitude. A gente percebe isso quando a gente fala constantemente sobre uma questão, as pessoas começam, o estímulo do cérebro, as pessoas começam a se envolver. Eu vou dar um exemplo do que acabou de acontecer recentemente.
circulou pela mídia Ninja, que é uma mídia alternativa, aquele vídeo das pessoas, muito triste, né, das pessoas parando o caminhão que recolhe os resíduos sólidos para procurar comida. Aquilo afetou muitas pessoas começaram a se mobilizar para ajudar pessoas que estão passando fome. Na própria CPI isso foi falado, muitas pessoas elas começam a se mobilizar. Então, quando você está estimulando a pessoa com relação a um determinado assunto, ela conversa com o seu colega, com o seu vizinho, com o seu parente, e isso vai criando uma corrente de situações que propiciam que as ações aconteçam. Agora, se você tem gestores que não estão nem aí, que não falam nada, que deixam a coisa acontecer, como se isso, o que a gente está vivendo não fosse grave, como se não fosse grave perder pessoas, a quantidade de crianças órfãs por conta da Covid é um negócio assustador e muito triste. Olha o que aconteceu na vida dessas crianças que de uma hora para outra não tem pai, não tem mãe e precisam agora ser encaminhadas para assistência social, porque às vezes os familiares não podem cuidar. Isso é muito triste, isso é muito grave e vai continuar acontecendo se não tomar alguma atitude nesse sentido, de levar a sério a pandemia e permanecer levando ela a sério, que deveria ter sido desde o começo, não deixar cair a peteca. A gente não estaria nessa situação que a gente está nesse momento, com certeza, se isso tivesse acontecendo. Então, eu acho que agora é conscientizar as pessoas, olha, é vacina, mais máscara, mais distanciamento e sem aglomeração. E não está definido o prazo, né? E acabou. E vai até a hora que a gente verificar que, de fato, está zerando. Nós não podemos nos conformar com X mortes por dia por causa da Covid-19. Não é aceitável, porque é uma doença que já tem vacina, que tem como evitar contrair. Então, não é aceitável. Não podemos aceitar que essa situação seja normalizada. Eu acho que essa é o principal ponto. Nós não podemos deixar a peteca cair, não podemos deixar normalizar como se tudo tivesse lindo e maravilhoso e tranquilo. Exatamente. Nós vamos trazer agora uma segunda participação do Pietro Zenini, e aí, no retorno, nós vamos para o último bloco da nossa conversa, com seu comentário a respeito do que ele também traz de reflexão aí. Tudo bem? Então, Tudo vamos bem. ao segundo vídeo. Josimar. Como o Brasil é visto no exterior. Eu tenho um vínculo muito forte com o Brasil, porque apesar de morar principalmente na Itália, tenho visto primeiramente no Brasil, onde tenho uma casa. E como imunologista fiz alguns estudos sobre a doença de Chagas. Mesmo aqui, assim, não quero aqui falar da minha opinião pessoal, que pouco importa, mas descrever a percepção que se tem aqui na Itália. E descrever a reação e a opinião dos meus amigos espalhados no mundo quando se fala do Brasil. Vamos ver 3 aspectos: a pandemia, a economia e a política. A pandemia. Um vírus é um organismo biológico que causa doenças. Então, para saber como combatê-los, você precisa entrar em contato com biólogos e médicos. Se o meu dente dói, eu não procuro quem conserta bicicletas. Mesmo que seja um amigo, eu gostaria de fazer um favor a ele. No Brasil, por outro lado, enfrentou-se o problema médico sem dar ouvidos aos fatos científicos. E até mesmo negá-los. O que você acha que o mundo pensa quando ouve o presidente do Brasil,
que seja a pessoa que mais deveria se responsabilizar pelo problema, dizendo que se você vai se vacinar, pode virar jacaré. Ou como ele disse recentemente, que existe uma relação entre a AIDS e a vacina e outras coisas assim. E ainda existem aqueles, mesmo entre os senadores do CPI, que afirmam que o governo tem lidado bem com a pandemia. E isso é depois de mais de 600 mil mortos. Os brasileiros podem ser cegos, mas o resto do mundo não é. A economia. Não parar a economia foi um dos motivos pelos quais o governo brasileiro nunca promoveu medidas preventivas ou vacinas. Mas como vai agora a economia brasileira? Olhamos apenas para o valor do real. Aqui está um gráfico dos últimos 10 anos. Até no 2018, por €1, nunca precisou mais de R$4. Antes, não lembro, era 2007, 2008 ou 2010, eram suficientes R$2, porque eu lembro que eu troquei €1 para R$2. O real era muito forte mesmo. Agora, como €1, são necessários quase R$7. Parabéns. E a causa não foi a pandemia. Todo mundo teve a pandemia, por isso que chama-se pandemia. A política. O Brasil passou de um governo de centro-esquerda, uma esquerda moderada, a um governo de extrema-direita. Pessoas que votaram em Lula votaram em Bolsonaro, algumas. Como se fosse a mesma coisa. E ao votar em Bolsonaro, eles sabiam que votaram, porque tudo pode ser dito sobre o Bolsonaro, mas não que ele não tenha sido honesto com o seu eleitorado. Ele não fez as falsas promessas usuais. Ele sempre dizia o que acreditava. Neoliberalismo desenfreado, saudade da ditadura militar, armas para todos, deixar os índios, como ele disse, sem nem 1 centímetro quadrado de terra, etc. Agora há pessoas que se arrependem de ter votado nele, mas com a mesma facilidade com quem votaram em Bolsonaro, votarão para alguém de ideias até opostas, que seja Lula ou outro, não é importante. E qual é o respeito internacional que um povo tão superficial em seu julgamento pode receber? Qual é a credibilidade que pode esperar de ter? Esta imagem noticiada hoje nos jornais brasileiros não faz rir o mundo. Descreve um país que ainda está na Idade Média. Um país onde a política ainda se faz com mentiras e ameaças. Um país onde, infelizmente, demasiadas pessoas ainda não perceberam que passaram de um país que começava mesmo a ser visto com respeito internacional, o país do futuro, para um país que agora é ridiculizado, se não mesmo desprezado. É triste, mas o mundo está realmente começando a pensar que o Brasil é um país sem esperança. Seu comentário, Ruth.
Bem, é muito triste, né, a gente ouvir isso, principalmente porque a gente percebe que não tem equívocos, né, nessa colocação. Com relação à pandemia, né, o que ele disse, a gente tem que lembrar, então, essa questão, né, que eu acho que o ponto que ele colocou nos remete, quando ele diz que está com dor de dente e não vai procurar um consertador de bicicleta, ele quis dizer, ele quis trazer essa pontuação do, do kit morte precoce, vamos dizer assim, né? Não é tratamento precoce, é morte precoce. Isso. Então, todas essas atrocidades que nós vimos com experimentação feita com pessoas morrendo asfixiadas sem oxigênio, e toda essa questão, né, que foi colocada, que aconteceu por conta de ter sido colocado como ministro da Saúde uma pessoa que dizia que nem conhecia, nem sabia como funcionava o SUS. E então tudo isso aconteceu, nós lutando bravamente para reverter essa situação, e foi difícil, conseguimos que essa CPI acontecesse, ela ainda ficou aquém no número de pessoas que deveriam estar sendo citadas e os crimes que foram cometidos. Eu acho que ainda a gente precisaria ter uma comissão, tipo uma comissão da verdade, composta por cientistas políticos, que pudessem se aprofundar nessas questões que foram levantadas pela CPI, que foram sim investigadas, mas elas precisam ser aprofundadas. A gente tem um trabalho extremamente importante, uma pesquisa da professora titular da Faculdade de Saúde Pública, Deise Ventura, que mostra a cronologia dos desmandos do fato de que o Bolsonaro realmente queria provocar a imunidade de rebanho com a contaminação das pessoas. Eles analisaram mais de 3.000 documentos, entre decretos, normativas, né, que foram publicadas em diários oficiais e tudo mais. Um trabalho extremamente importante que não foi considerado na CPI. Então, isso tudo é muito triste, muito real, é palpável, está aqui na nossa frente, e precisa, assim, ser uma lição para que aquele caminho que a gente estava tendo de mais universidades, né, as universidades se interiorizando, né, para o país, para que as pessoas tenham oportunidades de estudar, porque o conhecimento liberta de fato, as pessoas, quando elas conhecem, elas têm condições de questionar, de brigar. Uma outra questão que precisa se aliar ao conhecimento é a questão da pobreza, né? Então, você tem que resolver a pobreza e trazer o conhecimento. São essas duas ferramentas, como diz num discurso do Lula, com fome as pessoas têm condições de brigar, de lutar pelos seus direitos. Se elas tiverem fome, elas não têm energia, elas não têm forças, e elas de fato poderão ser, inclusive, manipuladas, não porque querem ser manipuladas, mas porque não têm condições de reagir. E o conhecimento científico, ele precisa estar no dia a dia das pessoas, desde crianças. Esse conhecimento é de direito das pessoas saberem que ele existe, porque tudo no nosso dia a dia passa pela ciência. E o que a gente viu foi uma negação dessa ciência, agora cortes de 92% de recursos para pesquisa, quando, na verdade, esse aporte de recursos ele deveria ter aumentado, porque nós precisamos ter autossuficiência na nossa vacina para não precisar ficar dependendo de importação de insumos, seja lá do que for, e o Brasil tem capacidade para isso, tem pesquisadores competentes, tem instituições competentes, e nada disso foi feito. Um exemplo que eu
que eu reclamo, né, numa situação que eu reclamei, que eu achei ruim na CPI, foi a questão do Conselho Federal de Medicina, que deveria sim ter sido mais aprofundado a participação, né, de toda essa diretoria que foi conivente com a morte das pessoas que usaram a cloroquina como acreditando que estavam se prevenindo de pegar o vírus. As pessoas precisam entender que não existe nenhum medicamento que você tome que ele vai impedir você de pegar um vírus. Isso não existe na face da Terra para nenhum vírus, né? E as pessoas tomavam aquilo achando que então, eu posso agora pegar o ônibus porque eu preciso trabalhar, eu preciso dar o sustento da minha casa, então eu estou protegido. Então, é uma situação assim, muito triste, muito drástica, mas que ela derruba a gente, mas a gente não pode cair. A gente pode até envergar, mas a gente não pode cair, não pode se quebrar, porque a gente precisa voltar pelo menos para os patamares mínimos de crescimento que a gente estava. Quando eu digo crescimento, é no sentido de as pessoas poderem ter oportunidades iguais, né? De poder entrar numa faculdade, de você ter as minorias, entre aspas, né? Porque chamam de minoria, mas não são minorias, terem as suas oportunidades, que os indígenas não sejam afetados como tem sido. Isso eu acho que foi uma questão na CPI que também nos afetou bastante. Ele tinha sim que ter lá categorizado, tipificado o crime de genocídio contra Todos a os população indícios, né? indígena e quilombolas. Oi? Tendo todos os indícios para isso. Então, assim, são situações que, de fato, mostram uma cara de um Brasil que não é real. Nós não somos assim, né? O Brasil não é assim, o Brasil tem um potencial enorme, tem pessoas inteligentes, criativas, nós temos artistas aí espalhados por todo o país que estão aí sem a mínima oportunidade de mostrar sua arte. Nós temos crianças extremamente inteligentes que podem ser encaminhadas para fazer uma faculdade, para fazer uma pós-graduação, para ser um cientista. A gente tem que estimular que essas crianças se aproximem da ciência, que queiram ser cientistas e professores e não jogador ou modelo, que é só isso que é incentivado. Então, nós precisamos sair desse buraco, né? Nós precisamos sair, nós vamos conseguir, mas não com briga, que eu digo a briga no bom sentido, como nós temos feito muitos movimentos por conta dessas verbas para a ciência, para a educação. Nós não vamos parar de falar enquanto a gente não conseguir recuperar esses patamares mínimos, porque nós precisamos do recurso para fazer a pesquisa, né? Tanto na sua fala como na fala do Pietro, deixa muito claro que o país, na verdade, agora está, mais do que antes, está na nossa mão, na mão do povo brasileiro, especialmente das pessoas que se preocupam com a outra pessoa, com o outro ser humano, que se preocupa com a vida, que se preocupa com esse fato que ele levantou, como é que um povo que demonstra, ou que chega numa atitude pelo voto, eleger a figura que elegeu, se apresentar tão superficial, vai conquistar respeito onde? Mas é muito importante saber que uma parcela imensa do povo brasileiro está, de fato, preocupado com o país, de fato, preocupado com a garantia da vida, preocupado com a justiça social, enfim, com a dignidade. E aí, isso também abre oportunidade para quem mergulhou nessa história do negacionismo, da banalização da razão, da banalização da verdade, tem aí uma imensa oportunidade de refletir, de repensar, de mudar de posição, porque a gente não pode, como você acabou de dizer, nós não podemos perder a esperança, a nossa força e a nossa capacidade de reagir a tudo isso. Sem dúvida, agora, esse momento marcou a história de uma maneira profundamente triste para o Brasil e para quem
conhece o Brasil, não é? Mas esse sofrimento ele vai também realimentar a esperança, a expectativa e a força de uma parte gigantesca da população que vai levantar esse país. Eu agradeço profundamente aqui já no final da nossa conversa a você que nos acompanhou e aqui registro a saudação do Maicon Santos, que parabeniza pelo debate, e Roseli Pires, que lembra aqui que, de fato, a pandemia não acabou e que temos sinais aí de retorno dos casos, embora a vacinação esteja acontecendo depois de muita luta, depois de muita conquista. Bom, doutora Ruth Andrade, suas considerações e agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade e participação no nosso programa. Bem, eu que agradeço, Ildebrando, me dá mais uma vez a oportunidade de trazer essas informações acerca da Covid-19. Eu, desde o início da pandemia, me uni com colegas e a gente tem se debruçado nas pesquisas acerca da Covid-19, porque a gente não se conforma que essas informações não cheguem para as pessoas. Então, a gente precisa traduzir, muitas vezes, aquele conhecimento que vem naquela linguagem mais chata para as pessoas lerem, e às vezes até desestimula, mas traduzir para que elas, de posse do conhecimento, possam mudar as suas atitudes, né? Estimular outras pessoas. Então, é uma oportunidade extremamente importante que você abre nesse espaço do canal, e eu só tenho que agradecer e recomendar para as pessoas, por favor, tomem sua vacina. Quem não tomou a primeira dose, tome a primeira. Quem não tomou a segunda, vá tomar a segunda. E incentive o seu colega, o seu parente, o seu vizinho, quem estiver próximo de você. As vacinas salvam vidas, de fato salvam vidas. A ciência salva a vida. Nós precisamos abraçar a educação e a ciência e, com solidariedade, sair dessa situação. Nós vamos sair, mas a gente precisa de mãos dadas, todo mundo fazendo a sua parte e pensando no coletivo. Eu acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar e agradecer às pessoas que nos ouviram agora ou que vão ouvir ao longo do tempo, e agradecer o Pietro pela participação, que foi de extrema importância, deixar aqui registrado o carinho para ele. E muito obrigada. Muito bem. Ele com certeza vai ver o programa completo em outro horário, né? Bom, uma contribuição valiosíssima sempre, doutora Ruth. Muito obrigado mais uma vez pela dedicação do tempo e principalmente pela contribuição que você sempre traz a essa pauta e muitas outras que a gente já dialogou. Muito obrigado mais uma vez. Nós estaremos de volta aqui no Tempo de Cuidar na próxima quarta-feira, às 19 horas. Até lá. Tchau, obrigada.